A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Ismael Soares e eu quero nesta manhã compartilhar com você mais uma vez o meu momento devocional. Aqui no Evangelho de João, capítulo 4, verso número 23, nos diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E esse versículo muito conhecido de todos nós é uma resposta de Jesus a uma afirmação da mulher samaritana que dizia que os seus pais falavam que o lugar certo de adorar era em Samaria. E, no entanto, os judeus diziam que era em Jerusalém. E ela meio que faz uma pergunta em cima de uma afirmação. E a resposta de Jesus é que chegaria um tempo em que os verdadeiros adoradores não estariam limitados ao espaço físico. Só que esse texto também, queridos, me faz enxergar uma outra coisa. Me faz enxergar que existem verdadeiros e falsos adoradores. Senão Jesus não teria usado a palavra verdadeiros. Ele apenas teria dito que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas ele enfatiza que os verdadeiros adoradores, ou seja, ele está dizendo que depois do advento do Espírito Santo, ainda haveriam aqueles que seriam falsos adoradores. Aqueles que não adorariam ao Pai em espírito e em verdade, mas adorariam ao Pai de uma maneira superficial, ou seja, debaixo da religiosidade. Sim, eu vou falar de novo sobre religiosidade. Deus tem me incomodado, amados, nesses últimos dias, porque nós temos vivido um tempo onde muitas pessoas têm ido para a casa do Senhor como se lá fosse um lugar certo para adorar. Como se a igreja fosse um ponto onde Deus vai se manifestar, onde nós devemos fazer algo para o Senhor. Quando na verdade Jesus está deixando claro que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em qualquer lugar. Que eles são adoradores. Eles não estão adorando, eles são adoradores. Então, eu quero usar esse texto para poder te mostrar uma outra verdade. Bem, qual é a diferença entre verdadeiro e falso? Se você for na feira, você vai encontrar em algumas barracas tênis. Tênis parecido com tênis de marca. Se você pegar um tênis da feira e um tênis do shopping e colocar um lado do outro, eles são idênticos, são muito parecidos. A diferença é que o preço do tênis do shopping é muito maior do que o tênis da feira, embora eles sejam muito parecidos. E aí talvez alguém vai dizer assim, bem, se eles são iguais, né, por que eu vou então comprar no shopping? Eu posso comprar na feira. Ok. Se você compra um tênis na feira, de repente um Mizuno, um Nike, sei lá qual marca for, o que vai acontecer com ele depois de um tempo? O que diferencia o verdadeiro do falso? É o preço. E no preço revela-se a qualidade. Porque o tênis que você comprou na feira, o tênis que pareceu ser um bom negócio, nos primeiros dias que você colocar ele no tanque e que você começar a esfregá-lo, você vai perceber que ele vai soltar as linhas, que ele vai se desgastar, ele vai se descolar, ele vai mostrar que ele não foi feito pela mesma empresa que você esperava que tivesse sido feito. No entanto, o tênis mais caro, o tênis de qualidade, ele sim foi mais caro. Você teve que trabalhar mais para poder possuí-lo. Mas ele também vai durar mais tempo, porque o preço dele é equivalente à qualidade. Um outro dia eu fui comprar um pneu para o meu carro, e o preço do pneu original estava muito alto, e tinha um similar. E eu perguntei para o rapaz, falei, nossa, mas é metade do preço. Esse é bom? E a resposta dele para mim foi, é equivalente ao preço. A qualidade é equivalente ao preço. E isso, amados, é uma coisa que me marcou muito. Qual é o preço que você tem pago pelo Evangelho de Cristo? Se você não tem pago o preço pelo Evangelho de Cristo, será que você tem sido verdadeiro? Será que tem sido fácil demais para você servir ao Senhor a ponto de você não precisar sacrificar a sua própria carne? Muito bem. Vamos ver o que diz a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 6, verso 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do corpo de Cristo. E se você vai ver nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo ele começa a dizer assim, eu não me glorio em nada, porque tudo que eu faço é para a excelência e a glória do Evangelho de Cristo. E aí ele fala, eu trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Alguém, amados, que está dizendo, eu paguei o preço. Então ninguém tem que calar a minha boca, porque eu tenho autoridade de Deus para falar, porque eu sei o que eu passei. Eu paguei o preço. No livro de Atos, amados,
capítulo de número 21 e o verso número 11, a Bíblia vai nos dizer que então um profeta, né, por nome Ágabo, ele vai até Paulo, né, os irmãos estão na Judéia, e ele vai até Paulo, e aí ele diz para Paulo, olha, assim me diz o Espírito Santo, ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem esta cinta pertence, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então ele está dizendo, olha, o dono desse cinto era Paulo, ele está dizendo, olha, o dono desse cinto vai pagar um preço muito alto. E aí a Bíblia diz que Lucas e os demais tentaram impedi-lo, rogando a Paulo que não fosse a Jerusalém. E qual foi a resposta de Paulo? Ele estava dizendo o seguinte, Deus só está me avisando o preço que eu estou disposto a pagar. Porque se não for para viver para Cristo, não vale a pena viver. Ele estava dizendo, eu vou pagar o preço, mas o Evangelho de Cristo não vai morrer. Não vão me inquietar. E aí eu volto de novo para Gálatas, capítulo 6, verso 17. Trago sobre o meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Queridos, nós precisamos sacrificar nossa carne. Nós precisamos aprender a adorar o Pai em espírito e em verdade. Não apenas na igreja. Volto a dizer, Deus não quer religiosidade. Deus não quer frequentadores de culto, Ele quer entrega. Entregue-se a Deus e seja um verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.